Questão 18, Enem 2021, primeira aplicação. Vamos aqui ao enunciado. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se no quê? Bom, primeiro detalhe aqui é que nós temos uma pintura a óleo do grande pintor acadêmico brasileiro Victor Meireles. O nome do quadro é Moema. Aqui ele pintou a personagem Moema, que faz parte, como diz o texto, do poema épico Caramuru. Faltou colocar o autor é o Santa Rita Durão. E a pergunta aqui é olhar o quadro e ver o que tem nele que lembra que se filia à estética romântica, ou seja, a estética do romantismo. Ou seja, isso é evidenciado pelo quê? Então a gente começa a olhar aqui o quadro e o primeiro detalhe é que nós temos a Índia Moema. Segundo a visão do Victor Meireles, ela emerge das águas. Não sabemos se morta ou ainda viva, dá a ideia de morta, tá? Mas não tem essa certeza. Só que qual é o detalhe? Diz ali no enunciado que retrata uma cena de Caramuru. Só que no caso aqui é uma cena que não é do livro, mas da interpretação do próprio Victor Meireles. Então reparem que o corpo aqui, aquela questão toda de idealização exatamente da Índia, o corpo toma quase toda aqui a largura do quadro, ó, reparem a ponta do pé até aqui o último fio de cabelo. É um quadro dramático, porque nós notamos ali atrás, já tem ali figuras índios vindo. Então aqui todo o lado de que de repente ela possa estar morta aqui, então traz esse dramatismo na figura. E aqui então vamos ao enunciado. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Apesar de retratar uma beleza feminina, e no caso aqui uma índia, não é por esse motivo que se filia à estética romântica. Então é incorreta. Apesar do romantismo, sim, idealizar os personagens. B. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Ou seja, não sabemos se ela está viva ou morta ali, então o tema não é essa questão de ideia de tematização da morte. Porque até nós tivemos poetas ou escritores que versaram muito no romantismo sobre essa questão da fragilidade humana, da presença da morte, mas não é isso que define nessa filiação estética romântica. C. Ressignificação de obras do cânone literário nacional. Ok, apesar de não retratar uma cena específica do livro, é uma interpretação do Victor Meireles, sobre exatamente Caramuru, mas eu ressignificar obras do cânone literário não significa que eu estou filiado à estética romântica. Até porque essa questão muito própria assim, de fazer uma intertextualidade ou até uma questão de recriação, isso aí não é marca, por exemplo, do romantismo. D. Representação dramática, isso nos interessa, e idealizada do corpo da Índia. Reparem que a gente tem aqui a questão toda do dramatismo romântico, da idealização romântica, e isso está representado na Índia, ali na Moema, certo? Então o gabarito aqui, sim, D, porque marcas do romantismo, da estética romântica, a questão mais dramática, a questão do eu como protagonista, eu sou o personagem principal, os meus sentimentos aflorando ali o mundo dramático, e também a questão da idealização, certo? Que no caso de obras escritas aqui, nós sabemos, pelo excesso de adjetivos, pela linguagem mais aditivada, açucarada, mas aqui é uma imagem, certo? Então, correto aqui D. Oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Reparem que não há essa oposição, porque se eu estou retratando Moema, uma Índia, a natureza primitiva, claro que é coerente com esse mundo indígena. Então é incorreta. Gabarito aqui, D.